E aí tem muita gente que ao longo da série criou uma ideia de que o Joe, ele era uma espécie de herói, mas um herói não entendido ali. E ele não é. Essa é a parada de Last of Us. O Joe nunca foi construído como herói, desde o começo. E a série, ela suavizou tanto isso. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Imagine Só. E hoje nós trataremos o nosso último episódio de Last of Us. Infelizmente, nos despediremos dessa série. Esse é o último episódio do review. E hoje nós não teremos apenas aqui nosso panorama em relação ao episódio, mas também em relação a toda a série em si, a como foi essa longa jornada até aqui. 9 episódios, 9 semanas de muitas emoções, muitos sentimentos, terminando agora nesse último episódio, né? Alguns pontos muito importantes a se levantar nesse episódio, comparando ele e o que a série fez. O que a série fez durante os 8 episódios e o que ela faz aqui nesse 9º episódio. E aproveitando, já que você tá aqui, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você acha que gostam desse tipo de conteúdo, ajude o nosso canal a crescer. A gente traz bastante review, a gente fala de filmes, séries, animes, jogos, tudo que é de bom nesse mundo da cultura pop. Continue seguindo a gente também no Instagram e também no Spotify, que tem conteúdo diferente também aqui do YouTube. E esteja aguardando para novos vídeos e novos conteúdos que chegarão em breve aqui no YouTube. Mas vamos falar do que se trata esse vídeo. Pra começar, esse episódio 9, com o nome Procura a Luz. Foi um episódio satisfatório pra você? Você achou a luz nesse episódio? Cara, eu acho que eu não achei a luz tanto quanto as vítimas do Joel nesse episódio, porque finalmente tivemos o nosso Joel violento e sanguinário, porque é isso que a gente gosta de sangue nesse canal. Mas falando sério, cara, realmente esse episódio traz isso que você diz. Ele consegue trazer a conclusão pra tudo aquilo que foi trabalhado durante toda a série. É um episódio conclusivo, é o episódio 9. Porém, no último episódio, a gente teve fortes emoções com a personagem da Ellie. E ainda assim, pra mim, o episódio 8, ele ainda é o episódio mais completo da série. Porém, o episódio 9, ele consegue, eu acho que, chegar ali num ponto onde ele atende todas as nossas expectativas em relação ao personagem, pra quem já conhece o personagem, e também em relação ao que devia ter sido trabalhado com ele desde o início da série. É aquilo que a gente tinha falado sobre, nossa, mas o Joel fala que é violento, o Joel fala que ele é um cara que pode ser uma ameaça, que ele é um assassino, e a gente precisa ver um pouco disso, e a gente viu um pouco disso aqui no episódio 8, mas o episódio 9 definitivamente foi o episódio onde a gente teve mais expressiva essa ameaça que o personagem ele representa também. Então, eu acho que esse caminho, a jornada do Joel individualmente, fora todo o caminho que ele traçou ali com a Ellie, é muito interessante também. Eles conseguiram medir muito bem a nossa expectativa em relação ao personagem, justamente para que a gente esperasse até esse momento que chegou. Chegou com tudo, com os 2 pés na porta. Na porta do hospital. O Joe, ele chega ali arrebentando todo mundo. Eu queria deixar logo aqui claro, que eu gosto muito desse episódio. Eu gostei muito do que o Joe, ele faz nesse episódio. Eu acho que a coroa ali, tanto pro Pedro Pascal, tanto pra Bella Ramsey, nesse episódio é posta ali, é colocada pela atuação deles. Porque o que a Ellie, ela passa ali no final do episódio, quando ela pergunta pra ele e nos olhos dela você sente a incerteza que ela tem sobre aquilo que ele tá dizendo, é muito igual a mesma incerteza que você tem nos olhos da Ellie do jogo também. Porque ela pergunta, vale ressaltar que o episódio ele é todo igual a tudo que acontece no jogo, então em questão de adaptação ficou muito bom, como uma adaptação, e como fidelidade também ficou impecável, não tem nada a falar sobre isso. E aí no final do jogo você vê ela fazendo a mesma pergunta, tipo, ela pergunta pro Joe, você jura que o que você tá falando é real, que o que você tá falando é verdade? E aí ele diz que jura, né? E aí você sente no olhar dela, tanto no jogo e aqui na série ficou incrível, a maneira como a Bella Ramsey, ela mostra através do olhar dela que ela não tem certeza, ela não acredita 100% naquilo que o Joe tá fazendo, e que ela tá decepcionada por isso. Você sente isso também na série, então os 2 terminam essa série, assim, em pontos altos. Claro, um destaque maior pra Bella Ramsey, quero muito que ela seja indicada ao Emmy. Tenho quase certeza que vai.
e vai ser merecido com certeza. Agora, sobre o episódio em si, eu senti ele, na questão de história, tudo bem, eu acho que ele conclui a narrativa que ele tá trazendo, que a série veio construindo ao longo do episódio, mas eu achei que em questão de personagem, o Joel, eu senti ele muito deslocado do Joel que a gente viu ao longo da série. Eu bati bastante nessa tecla durante a série, justamente porque era um problema se você decidisse virar a chave no final, porque muito do que ele precisava ter feito, que ele precisava ser construído ao longo da série, era justamente para que o final, ele não fosse um final ali que te chocasse pelo que ele estava fazendo em si. Ele precisaria te chocar pelo porquê o Joel estava fazendo aquilo ali. Só que, como ele tá tão fora do que ele apresentou, tirando o episódio 8, mas do episódio 7 pra trás, você acaba pegando esse choque mais pela violência do que pela motivação. Porque você é acostumado durante o jogo a ver que o Joel, ele realmente não tem problema em matar ninguém e tá tudo certo. Você tem ali no começo do jogo a própria Tess, aquele personagem que eles tinham roubado eles e tal, ela friamente ali dá um tiro nele e tá tudo certo. E o Joel também não se importa com isso. Então não só o Joel, a Tess também. O jogo ele mostra que as pessoas, elas realmente perderam essa humanidade delas e essa capacidade de ter uma empatia muito grande. Como o Joel ele sempre faz isso ao longo da série, ele não tem problema em atirar e entrar num lugar e sair matando todo mundo. Quando você chega nesse final, o que te impacta mesmo é todo o paralelo que a história ela faz com o começo dela, né? Com a Sarah morrendo ali com ele não podendo salvar ela. E o final da história com ele não hesitando em não deixar ele morrer da mesma maneira que a Sarah morreu e atirando na Marlene. Só que na série não. Como ele tá tão deslocado do que ele veio sendo construído enquanto personagem, porque esse lado dele era só falado e não era mostrado. Aqui, quando você vê de fato que ele liga o Joe máquina de matar, você fica meio que... Mano, como assim? O que tá acontecendo? Esse não é o Joe que eu conheço. E aí tem muita gente que ao longo da série criou uma ideia de que o Joe, ele era uma espécie de herói, mas um herói não entendido ali, porque ele só precisava fazer o que ele precisava fazer pra sobreviver. E ele não é. Essa é a parada de Last of Us. O Joe nunca foi construído como herói, nem desde o começo. E a série, ela suavizou tanto isso, esse outro lado ali do Joe, que chega ali no final você fica, nossa, então ele é um cara meio doido, assim, ele é violento nesse nível. Não esperava que o personagem fosse fazer isso, sendo que o foco não era pra estar aí. Eu sinto que o foco era pra estar no que tá acontecendo mesmo, na história e não necessariamente na violência. Cara, eu concordo com você nesse sentido de que o Joel, ele precisava, eu acho que de mais pontos na história pra poder trazer esse personagem que é apresentado pra gente no final, mas eles, basicamente é o que você disse, eles tentam fazer isso no episódio 8, onde eles mostram essa transição do Joel a partir da motivação que ele tem de salvar a Ellie, de proteger ela desse grupo que acabou raptando ela ali. E aí a gente tem o Joel tendo essa mudança que não é nada natural, não é nada gradual, e ainda mais pra uma pessoa que sofre de ansiedade e que tem descoberto, assim, e que acabou de descobrir isso. Então, eu acho que algumas coisas que você coloca na série que poderiam ser muito bem trabalhadas, poderiam ser muito interessantes, como os traumas emocionais dele, acabam talvez atrapalhando ali o desenvolvimento do personagem um pouco, apesar de serem pontos que são muito interessantes de se tratar, mas que eu acho que talvez faltou, não a maior quantidade de episódios pra trabalhar isso, mas talvez pudesse ser administrado melhor o tempo desenvolvendo esse aspecto do personagem. A série vulnerabilizou muito ele. E eu acho que trazer esse lado muito humano dele, como foi trazido ao longo da série, faz com que esse episódio, você atribui toda essa violência dele pelo único motivo de salvar ela, sendo que não. Esse lado do Joe sempre existiu. A questão é que ele tá usando isso por um outro motivo. Nesse momento, ele nunca saiu, ele tava ali o tempo todo. Só que a série, ela não mostra, ela fala que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele fez aquilo outro, e você não vê isso, e aí vai criando na sua cabeça de que ele é um cara muito legal, que ele é o paizão mesmo, porque ele só quer proteger a Ellie. Como você não vê, você não entende o quão sombrio foi o passado dele. E aí eu acho que ficou um pouco fora de tom o personagem nesse último episódio, ainda que exista a motivação da Ellie
você vê isso graficamente, cara, ele mata 13 pessoas. Tipo, como se fosse nada. Não é uma parada que, nossa, tipo, sempre esteve ali. Não vou prestar atenção nisso porque isso faz parte do personagem. Não, é algo que surgiu naquele momento, na série, pra mostrar que ele ali está fazendo aquilo ali pela Ellie, ele não vai fazer o que for preciso pra manter ela viva. Atribuir uma coisa a outra, eu não gostei dessa ideia. Eu gosto da ideia de que esse jeito do Joe ser, esse jeito violento está atribuído a ele, independentemente da Ellie. Mas não é construído isso no episódio. Tá subentendido, tá no texto. A série toda, ela fala isso. Mas você não vê, você só vê agora. Realmente, a gente tem esses pequenos problemas em relação ao personagem, mas eu gosto do personagem do final, ele, queira ou não, é aquilo, por bem ou por mal, a gente tem um episódio aí que foi bastante ovacionado, o público gostou bastante, inclusive quem é fã do jogo, né, porque pôde aproveitar um pouco mais aí do personagem no momento de ação. O que você achou das cenas, quando eles chegam no prédio e veem aquelas girafas e tal, o que você achou dessa cena? Cara, eu achei, assim, eu fiquei pensando, acho que talvez essa sensação do jogo de que você tá vivendo em um mundo ali pós-apocalíptico e você tem toda essa ideia de que, cara, não existe esperança e de que há um mundo destruído, e esse mundo destruído, ele te destrói por dentro também, porque a falta de esperança acaba com as pessoas, principalmente com uma criança como a Ellie, que nunca conseguiu olhar pra esse passado, pra esse mundo do passado. Tudo que ela vê são resquícios do que um dia talvez tenha sido algo bom. Quando ela passa por essa cena com o Joel, ainda mais pelo momento em que ela tá passando, porque ela acabou de passar por um trauma muito grande no último episódio, esse mundo de infectados, esse mundo totalmente distópico e totalmente quebrado, ele acaba também curando ela, porque ainda existem coisas belas pra se ver, mesmo nesse cenário de caos. Eu acho que uma das coisas que mais me pega em The Last of Us é de que sempre que a gente olha pra, tanto no jogo quanto na série, sempre que a gente olha pra o cenário, por mais que tudo esteja quebrado, ainda assim parece bonito. O sol, o pôr do sol, ele caindo, aquelas luzes, tipo, diante de um cenário cheio de sombras, tipo, a natureza se recuperando, porque o mal humano, ele tá sendo extinguido. Existe também, eu acho que uma crítica em relação a isso na série, e muitas dessas séries que tratam de fim de mundo e principalmente séries que tem esse gênero tipo de zumbi, elas conseguem trazer essa coisa que é uma realidade também, acho que sim. Mas a gente passando por situações como essas de isolamento social, de isolamento do ser humano, ou quando o ser humano ele não é mais o fator ali, o fator de quebra ali na natureza, existe uma recuperação, e a série ela traz um pouco disso também. Então acho que mesmo diante do caos, a série consegue mostrar esperança, principalmente pro personagem da Ellie. É muito legal como eles usam justamente essa cena da girafa, a cena da natureza, pra reconectar uma parte da Ellie que estava desligada por causa do que aconteceu. E ali a atuação da Bella Ramsey é sublime, porque você vê, assim que eles saem daquele lugar, e aí o Joe tá tentando animar ela, levar algumas coisas pra ela comer e tal, e diversas vezes ela fica olhando pro vazio, perdida naquilo que aconteceu, sabe? E não sei se revivendo o trauma na mente dela, mas é como se parte dela tivesse morrido. E aí ela volta a se reconectar com essa parte, como eu disse, e ela volta a conversar com o Joe. E aí, você tem um dos diálogos mais bonitos da série, quando eles conversam justamente sobre as perdas. Fica esse paralelo legal, porque ela pergunta algo sobre a Sarah, e ele não fala mais da mesma maneira como ele falou antes, pra ela não tocar no assunto. Muito pelo contrário, ele se abre com ela, ele fala, ele conta que o que ele tinha feito, aquela cicatriz que ele tem, foi porque ele estava pronto pra partir, porque ele não tinha mais uma motivação de viver. É tão legal que vai chegando no diálogo, vai chegando nessa parte até que ele diga pra ela, sem dizer, que a motivação que ele encontrou pra viver novamente é ela. E é muito emocionante esse momento, sabe? É muito bonito. E pra mim é um dos pontos mais altos da série. Esse diálogo ali final deles antes do desfecho da história. Eu acho que essa parte do diálogo é muito importante pra mostrar duas coisas. Uma, que ele confia nela, e dois, que ele tem ela como uma filha agora, alguém que faz parte da família. Ele não só compartilha com ela, porque eu acho que no nível que ele compartilha com ela ali, ele jamais compartilharia com a Sarah, até porque a Sarah era essa menina que ele disse que era mais sensível, era mais garota, muito mais, talvez, não inocente, mas muito mais fragilizada e frágil, porque ela vivia numa condição totalmente confortável. Já
Já a Ellie, ela é alguém que passou por muita coisa. Ela não é mais uma criança. E o Joel olha pra ela como alguém pelo qual ele precisa proteger, ele precisa se importar, mas ele entende também a autonomia dela e ele entende que ele pode confiar nela e ele pode confiar o suficiente pra dizer de uma coisa tão séria como o fato de ele tentar tirar a própria vida. É um diálogo muito curto, mas que tem uma importância muito grande, é muito forte, eu acho que pro episódio inteiro. E uma coisa muito interessante também é que o episódio, assim como o episódio passado ele traz o Joe, ele traz a Ellie também. A série, ela traz a Ellie, a verdadeira Ellie, né? A que faz a captura de movimentos no game, pra fazer um episódio, e ela interpreta a mãe da Ellie. Então, pra quem não sabe, quem fica de curiosidade, né? Pra quem não sabe, a mãe da Ellie na série é a Ellie do jogo. Então, o final da história nos é apresentado nesse episódio. O Joe, ele é encontrado pelos vagalumes, eles levam a Ellie. Lá ele descobre que para fazer uma possível cura era preciso que ela morresse, porque a amostra que eles iriam tirar seria do cérebro dela. E aí ele não pode passar mais uma vez por esse trauma. E aí ele ativa esse Joe que a gente vê a primeira vez na série com toda a força. E ele consegue resgatar ela. No final, ele também acaba matando a Marlene por entender que ela representa uma ameaça a Ellie. E ele a leva embora dali e acaba contando uma outra história pra ela sobre o que aconteceu. Eles voltam lá pra cidade onde está o Tommy. Através da última pergunta dela sobre o que realmente aconteceu, você vê que essa relação em breve pode enfrentar alguns problemas devido a essa história que o Joe contou não ser verdade. After all we've been through, it can't be for nothing. There's no halfway with this. We finish what we started. Mas, Thais, sobre a série The Last of Us, enquanto adaptação de videogame e enquanto série de televisão, qual foi a sua sensação ao assistir essa adaptação, e tanto como adaptação, tanto quanto série, e o quanto você acha que ela foi satisfatória nos dois quesitos, né? Analisando como uma série, ali como uma história própria, sem ter apoio de nenhuma outra mídia, mas apenas da série, e como adaptação ali, na visão de quem tem o conhecimento da história original. Qual foi a sua opinião final sobre The Last of Us? Como série, eu acho que ela consegue ter uma excelente série, apesar dos pesares. Ainda existem algumas coisas que deixam a gente um pouco preocupado, fica um pouco a desejar, mas é uma excelente série. Eu acho que pra primeira temporada, com certeza ela merece mais uma. E como adaptação, cara, simplesmente eu acho que é uma das melhores adaptações que a gente já viu até hoje. Então, eu não tenho como dizer que a gente não precisa de uma segunda temporada de Last of Us, porque a série, ela conseguiu deixar a gente com a sensação de que existe mais dessa história pra ser contado, e quem tá assistindo quer entender um pouco mais dessa história, quer ver mais da Ellie, quer ver um pouco mais do Joe, quer acompanhar essa jornada desses personagens dentro desse universo que é tão vasto, né? Então eu acho que, assim, eles têm muitas coisas até na série que complementam a ideia do jogo, e essas pequenas coisas que são acrescentadas, que eu venho falando desde o começo, são o que tornam a série tão interessante e que são esse ganho, esse ponto a mais para essa adaptação. Olhando por 3 pontos de vista, e aí eu queria já deixar claro que é a minha visão, a minha opinião sobre The Last of Us como mídia no videogame, como série, que a série, ela poderia ter sido mais em muitos aspectos. Porque você tem histórias de zumbi, você tem ali, é impossível também não fazer uma comparação com The Walking Dead, que traz muitos dos assuntos que é muito comum em histórias ali de apocalipse, em histórias de sobrevivência. E tá aqui presente na história original e tanto na segunda série. E isso é muito bom, não é nenhum problema quanto a isso. Só que eu acho que faltou você dar mais ênfase naquilo que... Ou pelo menos encontrar maneiras de dar mais ênfase naquilo que The Last of Us é muito bom. Por que eu digo isso? Porque o maior destaque de The Last of Us foi o videogame. E por que ele foi um destaque? Porque ele trouxe algo que era diferente de tudo que havia saído antes. Era uma história muito
muito que você acompanhava ela de uma maneira muito íntima dos personagens, você se relacionava muito com eles durante a jornada da história deles. Então, toda essa construção faz com que o jogo tenha sido muito especial para muitas pessoas por muito tempo. E aí, transcrever só o jogo para uma série não tem o mesmo impacto, não causa a mesma coisa, porque o diferencial de Last of Us nos videogames é como se ele fosse uma história de uma série ou de um filme muito bem contado, muito bem escrito, só que transcrito pro jogo. E aí era impactante. Só que quando você bota na mídia de uma série, na mídia televisiva ou cinematográfica, a história vai se repetir. Então você precisa trazer algo a mais. E é muito bom como eles fazem isso com o episódio do Bill e do Frank. Fato, isso é indiscutível. Essa foi uma inovação que eu acho que foi muito positiva, que você utilizou dos elementos de uma série de TV para poder acrescentar a história, para você trazer mais a história, contar mais a história. Mas agora, qual é o ponto em que eu consigo me distanciar das outras séries? Já que o jogo ele conseguiu se distanciar de todos os outros do mesmo gênero, como é que eu faço a série se distanciar das outras séries de outro gênero? Eu acho que isso precisou ser trabalhado mais. Não que a série tenha sido ruim, gente, longe disso, mas ela poderia ter sido espetacular se você tentasse inovar mais ainda. E eu acho que eles quiseram jogar no seguro pela maior parte da série, porque o episódio 3, o episódio do Bill e do Frank, já foi um episódio arriscado. E aí era muito mais fácil eles arriscarem fazer todos os outros mais parecidos, e aí dependendo da recepção do público, na próxima temporada eles usem mais. Então pode ter sido essa estratégia. Então eu realmente acredito que vai vir coisa mais diferente, digamos assim, na próxima temporada. Eu realmente acredito nisso, porque eu tenho uma leve impressão que essa foi a estratégia deles, porque eles mostraram no episódio 3 que eles conseguiam fazer algo diferente, sabe? Então, muitos elementos do jogo foram cortados pra ficar mais fácil também. Coisas que diferenciariam de uma série como The Walking Dead, por exemplo, que é a questão de, por ser fungos, você pode contaminar de outras maneiras, você tem os esporos. A gente sabe que realmente não é prático fazer isso, só que, beleza, se você vai tirar elementos que diferenciem das outras coisas, então coloca coisas novas que diferenciem também das outras mídias, das outras séries, sabe? Agora, no quesito adaptação, aí sim, aí pra mim é discutível. Eu acho que é a melhor adaptação de videogame já feita. E aí realmente não tem conversa, né? Por mais que já houveram coisas boas adaptadas para a série de TV, vindo dos videogames aí, ou série, ou cinema também. A gente tem recentemente aí o Sonic. E o que a gente mais tem ultimamente é adaptações de videogames. Eu acho que Last of Us é o que sai melhor. Eu cravo aqui, na minha opinião, o Last of Us é a melhor adaptação de videogame até o presente momento, né? Então é isso, essas são nossas opiniões sobre The Last of Us, e eu quero que você deixe seu comentário também, diga o que você achou desse último episódio, diga o que você achou dessa temporada de The Last of Us e da sua expectativa para a próxima temporada também. Deixe nos comentários, não esquece de curtir e acompanhe a gente também nas outras redes sociais, lá no Spotify. Tamo junto, valeu! Esqueça de procurar a luz.